Então, meu nome é Ferdinand, eu sou atual vice-presidente da SBC, Rio Grande do Norte. Estamos fazendo essa série de webinários sobre infecção no pós-operatório da cirurgia cardíaca. Na semana passada, nós tivemos um webinar com a equipe do INCOR, o Dr. Rinaldo Siciliano e o Dr. Samuel Galafrio. Essa reunião ficou gravada no perfil do YouTube da SBCRN. Então, quem porventura perdeu ou deseja assistir novamente, é só entrar no YouTube, SBCRN, que vocês encontram. E hoje agradecemos mais uma vez a equipe do INCOR, na figura da Letícia Goulart, que é especialista em controle de infecção hospitalar, pela disponibilidade de estar aqui conosco, contribuindo com o nosso Estado. Eu vou desligar aqui meu áudio e câmera, vou passar a palavra para a doutora Hanna, e ela vai fazer a mediação dessa reunião. Doutora Letícia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e um bom webinar a todos os presentes. Hanna, está contigo. Obrigada, Ferdinand. Boa noite a todos. Bom, queria começar me apresentando, né? Quem não me conhece, meu nome é Hanna Pessoa, sou cardiologista, sou especialista em valvopatias pelo INCOR. E em discussão com os colegas, atualmente eu estou atuando no Onofre Lopes e no Hospital Rio Grande. E em discussão com os colegas, em especial o Dr. Fábio Mastrocola, a gente achou a necessidade realmente de discutir esse assunto no nosso estado, devido ao grande número de infecções de ferida operatória no pós-operatório de cirurgia cardíaca. E aí eu gostaria de agradecer ao apoio tanto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas especialmente na pessoa do Dr. Ferdinand, pelo apoio, né, em promover esse evento, e Letícia pela disponibilidade de nos presentear com essa aula hoje. Letícia Goulart, que é enfermeira pós-graduada em Centro Cirúrgico e CME pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, especialista em controle de infecção hospitalar pelo HC da Faculdade de Medicina da USP e doutoranda pela Faculdade de Medicina da USP, vai nos falar hoje sobre a prevenção do sítio cirúrgico, de infecção do sítio cirúrgico, né? A gente discutiu um pouco do diagnóstico e tratamento na última aula, e hoje a gente vai tentar discutir um pouco como evitar essa cirurgia. Queria agradecer que eu já vejo aqui várias pessoas do nosso estado participando. Entre elas, Letícia, temos enfermeiras da CCIH, de alguns hospitais privados, residentes, cardiologistas, cirurgiões devem participar também. Então, a gente está aberto para discussão. Fiquem à vontade para fazer perguntas pelo chat e Letícia vai dar aula. E conforme ela for abrindo, a gente vai fazendo as perguntas. Boa noite, Letícia. Bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Quero agradecer essa oportunidade para falar sobre esse assunto que eu gosto muito, é o meu dia a dia. Eu fico responsável pelo centro cirúrgico aqui no INCOR e fico contente por ter essa multidisciplinaridade entre várias áreas, porque a prevenção de infecção, não só de sítio cirúrgico, de outros sítios também, é responsabilidade de todos, né? Tanto que na aula a gente vai falar um pouco sobre cuidados do pré, do intra e do pós-operatório, porque a infecção, ela não tem uma causa em si, né? Ela possui diversos outros fatores, tá bom? Então, só para contextualizar um pouquinho sobre o nosso assunto, que é a prevenção de infecção de sítio cirúrgico, a infecção de sítio cirúrgico ela é classificada em superficial, profunda e órgão-espaço. A superficial é quando acomete a pele e o tecido subcutâneo, ela pode ser diagnosticada até 30 dias após o procedimento cirúrgico, enquanto a profunda acomete a fáscia e o músculo, e órgão-espaço ela acomete sítios inferiores à camada muscular. E essas infecções elas podem ser diagnosticadas até 90 dias após o procedimento. Nós temos uma incidência das infecções de sítio cirúrgico que varia de 3 a 16%. No Brasil, essa taxa ela vai de 14% a 16%. A mortalidade varia de 0,4 a 0,8 em pacientes em desenvolvimento, mas em países ainda em desenvolvimento, nos países desenvolvidos, a taxa é de 0,4 a 0,8, mas nos países em desenvolvimento, como no Brasil, ela varia de 5 a 10%. Aqui no INCOR, nós fizemos um levantamento interno do custo adicional das infecções de sítios cirúrgicos profundas e nós chegamos num valor de até 144 mil por infecção. Além disso, se o paciente necessita de outras abordagens cirúrgicas, como uma limpeza, como a plástica, por exemplo, esse custo chega até 300 mil reais.
A internação também pode ser prolongada em até 90 dias e gera diversas reinternações e reabordagens cirúrgicas. E o ponto-chave da aula de hoje é que 60% dessas infecções elas são passíveis de prevenção. E é sobre elas que nós vamos falar agora. Então, falando das questões do pré-operatório, os pacientes eletivos são aqueles que a gente consegue ter um maior controle. Então, esses pacientes deve-se evitar a internação pré-operatória prolongada. Aqui no INCOR nós estipulamos que a internação seja feita pelo menos na noite anterior da cirurgia. Evitar interromper qualquer forma de consumo de tabaco pelo menos 30 dias antes do procedimento. Corrigir desnutrição grave, orientar a redução do peso em pacientes obesos e avaliar a possibilidade de suspensão do uso prolongado de corticoides. Identificar e tratar todas as infecções antes do procedimento. Então, nós devemos fazer um rastreio das infecções do trato urinário, só reforçando que infecções assintomáticas elas não devem ser tratadas, pois é muito comum, né, em pacientes idosos, mulheres na menopausa, então não há necessidade de fazer o tratamento, exceto se forem cirurgias urológicas. Infecções de pele e partes moles através de um exame físico detalhado do paciente e também infecções dentárias, esses são os principais focos. O controle glicêmico deve ficar entre 140 e 180. Muitos guidelines, eles acabam recomendando a hemoglobina glicada abaixo de 8 para os pacientes diabéticos, mas aqui no INCOR o nosso corte é de 7. A descolonização nasal, ela deve ser feita com pirocina durante 5 dias antes do procedimento cirúrgico, 2 vezes ao dia. Entretanto, infelizmente, essa é uma prática que a gente não consegue seguir. A mupirocina, ela não é facilmente dispensada pela farmácia, a gente consegue fazer a utilização dela somente dentro do ambiente hospitalar, então o paciente não consegue receber esse produto e fazer o tratamento em casa. E como eu falei, geralmente eles acabam internando na noite anterior do procedimento, até 2 dias antes do procedimento. Então, 5 dias antes não é seguido. O que nós fazemos? No momento da internação, ele já inicia o tratamento e depois do procedimento, ele finaliza os restantes dos dias para finalizar até o 5º dia. Então, geralmente, ele começa 2 dias antes e finaliza 3 dias depois, já na UTI ou na enfermaria. Em relação à higiene corporal, nós recomendamos que o banho seja feito com a clorexidina degermante a 2% na noite anterior da cirurgia e no dia da cirurgia após a tricotomia. A tricotomia ela deve ser feita até 2 horas antes do procedimento cirúrgico. Então, após a tricotomia é feito esse segundo banho. Lembrando que a tricotomia é recomendado se utilizar um tricotomizador elétrico. Nós não recomendamos o uso de lâmina, isso já se é sabido, né, internacionalmente, porque a lâmina ela pode causar lesões na pele e, consequentemente, aumenta o risco de infecção. E aqui no INCOR nós temos um programa muito interessante. Na noite, nós criamos um kit banho. Então, quando o paciente interna, ele recebe 2 compressas e 2 clorexidinas degermantes que devem ser utilizadas para o banho na noite anterior e esse banho seguinte após a tricotomia. Ele recebe um folder com orientações falando sobre as partes em que ele deve dar maior atenção para fazer a fricção da pele com esse produto, reforçando que não se deve lavar os cabelos, ou se caso queira lavar o cabelo, ele deve estar seco no momento em que ele for transferido para o centro cirúrgico, para não utilizar o produto no rosto, enfim, ele recebe todas essas orientações, e ele também recebe um kit enxoval. Esse kit enxoval contempla camisola, toalhas, roupas de camas limpas, que ele deve fazer o uso após o banho para evitar aí qualquer tipo de contaminação cruzada. Algo que nós implementamos também recentemente é um vídeo de orientações. Nesse vídeo, o paciente recebe as orientações voltadas ao banho, tricotomia, avaliação da pele, para que ele informe o médico caso tenha algum tipo de descamação, alguma ferida ou algo que possa atrapalhar ali o procedimento cirúrgico. E esse vídeo é enviado via WhatsApp para o paciente no momento em que é feito o agendamento cirúrgico. E isso é um ponto importante porque o paciente ele precisa estar sempre envolvido no seu autocuidado e muitas vezes quando, enfim, algum funcionário acaba falhando, ele tem esse conhecimento de poder cobrar algo. Agora, falando sobre as medidas do intraoperatório, a gente deve sempre se atentar de que essas medidas elas se iniciam a partir do momento que a gente adentra dentro do centro cirúrgico. Então, o cuidado começa ali no vestiário.
Então, utilizar somente o uniforme privativo, nós penalizamos aqueles que acabam utilizando algum tipo de roupa pessoal por baixo, não entrar com pertences pessoais na sala operatória, já se é sabido que esses pertences, eles são carreadores de micro-organismos, pois não é feita a higienização adequada desses pertences, e não fazer o uso de adornos, principalmente aqueles que impedem a higienização adequada das mãos, como anéis, pulseiras e relógios. Em relação à antibiótico profilaxia, nós temos como padrão a utilização da cefuroxima ou da cefazolina. Em pacientes adultos, a primeira dose ela é feita de 1,5 gramas na indução anestésica, depois o repique é feito a cada 4 horas, e ao final das cirurgias, as demais doses elas devem ser feitas de 750 miligramas intravenosas a cada 6 horas e deve ser descontinuado até 24 horas do pós-operatório. Em crianças de até 30 quilos, a dose varia de acordo com o peso, a nossa recomendação é de 50 miligramas por quilo, e também segue o mesmo padrão de ser feita na indução anestésica, repique a cada 4 horas, as demais doses a cada 6 horas e deve ser descontinuado em até 24 horas do pós-operatório. Nós fazemos uma avaliação individualizada também, então pacientes que têm uma internação atual superior a 10 dias ou uma internação superior a 7 dias nos últimos 90 dias, e que tem algum histórico de cultura positiva com MRSA nos últimos 90 dias, e que também são candidatos para transplante cardíaco ou pulmonar, nós recomendamos a vancomicina. Ela também varia de acordo com o peso do paciente, a nossa dose é de 20 miligramas por quilo, e de acordo com a dosagem e o peso do paciente, o tempo de infusão ele também diferencia um pouco, como vocês podem ver na tabela. O repique da vancomicina ele só é recomendado caso a cirurgia tenha uma duração superior a 12 horas. Caso contrário, não se é feito o repique a cada 4 horas, como é feito com a cefuroxima. E finalizada a cirurgia, será mantido somente a profilaxia padrão com a cefuroxima ou cefazolina por no máximo 24 horas. Em relação à indução anestésica, a gente também deve ter um cuidado referente ao anestesista, na desinfecção de ampolas do medicamento, se for possível utilizar medicamentos de dose única, isso facilita também, a desinfecção do hub para cada infusão, higienização das mãos nos 5 momentos preconizados pela Anvisa e fazer a desinfecção de alto nível das lâminas e cabos de laringoscópio, finalizando a cirurgia. O preparo da pele do paciente é feito em 2 momentos, primeiro a degermação e depois a aplicação da solução alcoólica. A gente deve se atentar ao tempo de ação a depender do tipo de solução que a gente está utilizando. Por exemplo, o PVPI, que é a base de iodo, ele tem um tempo de ação maior do que a clorexidina, ele leva 2 minutos de ação, enquanto a clorexidina 30 segundos. E caso eu utilize, por exemplo, a clorexidina no momento da degermação, eu devo seguir utilizando o mesmo produto na hora da aplicação da solução alcoólica. A gente nunca recomenda misturar esses 2 produtos porque eles possuem cargas divergentes, então pode acabar ocorrendo o antagonismo dos mesmos. A antissepsia cirúrgica das mãos pode ser feita com antisséptico degermante ou com produto à base de álcool. Eu sei que essa questão do produto à base de álcool ainda não é muito utilizada em relação ao Brasil, mas é uma tecnologia muito boa. E aqui nós temos essas 2 opções. Então, caso o cirurgião ou o instrumentador prefira fazer a antissepsia com o degermante, ele deve se atentar que no primeiro procedimento do dia, a lavagem deve durar de 3 a 5 minutos e para os procedimentos subsequentes a duração é de 2 a 3 minutos. Caso ele utilize o produto à base de álcool, ele deve se atentar que no primeiro procedimento do dia ele deve fazer a lavagem das mãos com água e sabão neutro normalmente, até para tirar algum resíduo ali que ele veio da rua, veio de casa. E após a aplicação do produto, a gente deve seguir a recomendação do fabricante. Muitos acabam pedindo para fazer o uso do produto mais de uma vez, outros, eu já conheço alguns produtos que pedem para fazer a aplicação 3 vezes. Então, isso vai variar de acordo com o fabricante, mas o que a gente deve se atentar é que o produto ele deve contemplar toda a região da mão e do antebraço. E no momento de fazer a secagem da mão, no caso do antisséptico degermante,
a gente deve se atentar que na hora de fazer a secagem das mãos com a compressa, a gente observa que muitas vezes o profissional ele acaba tocando no cotovelo, que é uma área que não foi higienizada, e ele acaba voltando com a compressa para outra mão e aí já tem uma contaminação cruzada. Então, a gente deve usar ou uma outra compressa ou virar a face da compressa para fazer esse procedimento sem nenhum risco. Aqui no INCOR nós temos também como recomendação 5 momentos para fazer a troca da luva estéreo, que é após a colocação dos campos cirúrgicos, ao mudar de topografia cirúrgica, por exemplo, pacientes de revascularização, que acaba fazendo algum enxerto de sapê, depois volta para o tórax, se atentar a essa troca da luva, e também do instrumental, vou falar um pouquinho mais para frente. Antes de manipular prótese, após a esternorrafia, pois acaba gerando mais risco de a luva ser perfurada, e sempre que houver dano físico às luvas. O calçamento das luvas, nós recomendamos que seja feito com o auxílio da instrumentadora, já tem muitos estudos que falam que isso diminui a contaminação na hora de vestir a luva, e nós recomendamos também o duplo enlovamento, e no momento em que for fazer a troca das luvas, no caso do duplo enlovamento, você vai fazer somente a retirada da luva externa. Infelizmente, também não é uma prática que ainda foi bem aderida, mas é uma recomendação forte nos guidelines, diminui o risco de infecção, mas por conta da perda de sensibilidade, enfim, acaba não sendo muito utilizado, mas é uma questão também de costume, né? Muitos países já acabam utilizando o duplo envolvimento e não tem esse problema. Então, é uma cultura que a gente precisa trazer ainda para o Brasil. Outras medidas importantes em relação à sala operatória é que toda a equipe ela deve estar atenta ao funcionamento do sistema de ar-condicionado, manter as portas da sala cirúrgica sempre fechadas, respeitar o número limite de pessoas em sala e evitar a entrada e saída desnecessária, até porque o fluxo indicado é que ele seja laminar com uma pressão positiva. Então, se eu tenho essa entrada e saída desnecessária, se eu tenho um número maior do que é o recomendado pela engenharia, o ar ele acaba perdendo a sua efetividade. E 30% dos micro-organismos causadores de infecção de sítio cirúrgico, eles podem ser carreados por partículas suspensas no ar. Outro ponto de atenção é a minimização da perda sanguínea e necessidade de transfusão, a manutenção da normotemia, nós temos como corte a normotemia acima de 35,5, priorizar o acesso minimamente invasivo, atenção ao tempo cirúrgico e a troca de instrumental para o fechamento da pele e na mudança de topografia. Agora, falando sobre as questões do pós-operatório, assim que se finaliza a cirurgia, a gente deve se atentar ao transporte desses materiais para que seja feito o processamento dos produtos para a saúde. Ele segue todo um processo rigoroso, mas um ponto importante que muitas vezes não se é discutido é que a limpeza desses materiais, eles se iniciam dentro da sala operatória. Então, em todo momento, o instrumentador ele deve se atentar em manter o instrumental sempre limpo, então ele pode fazer o uso ali de uma compressa com água destilada para ir mantendo o produto limpo e evitar que se crie biofilmes nesses materiais. E também no final da cirurgia, deixar os instrumentais úmidos para que no momento da transferência seja feita uma limpeza mais efetiva na CME. Então, ele vai, dentro da CME, ele vai seguir um processo rigoroso de limpeza, secagem, inspeção, que também é muito importante, porque muitas vezes a gente acaba falhando na limpeza. Então, no momento da inspeção, a gente consegue identificar se houve alguma falha, ele volta novamente para o processo de limpeza. O teste de funcionalidade, lubrificação, preparo das caixas ou embalagens, a esterilização, a desinfecção, o armazenamento também deve ser adequado e a distribuição para que em todo esse momento seja feito um fluxo único e que evite qualquer tipo de contaminação cruzada. A limpeza da sala cirúrgica é dividida entre a limpeza concorrente, que deve ser feita a cada procedimento. Nesse momento, a gente vai fazer a limpeza das áreas que estão visivelmente sujas e aquelas que são de maior toque, que aqui na fotinha a gente até consegue ver, né? As mãozinhas mais escuras é onde a gente acaba tendo maior toque e elas precisam ser limpas a cada procedimento. E a terminal que é feita no final do dia, que aí sim limpa todas as superfícies, paredes e outras partes que de repente tem ali ocorrido algum tipo de sujidade. Voltados ao cuidado ao paciente, a gente deve se atentar à qualidade do curativo.
Então, em até 48 horas deve-se manter um curativo na incisão cirúrgica ou enquanto houver exsudação. Caso não tenha nenhum tipo de exsudação, passadas 48 horas, já é indicado que o paciente fique sem o curativo. A manutenção desse curativo ele deve estar sempre limpo, seco e bem aderido à pele. A gente deve se atentar também a que o curativo em si ele seja um curativo de qualidade. Então, ele deve fornecer um ambiente úmido para a pele do paciente, não impedir o movimento, ser atóxico, hipoalergênico, ser capaz também de gerenciar o exudato, que é bem comum, né, no pós-operatório imediato, e permitir troca gasosa que ele seja impermeável. Outro ponto de atenção voltado a essa questão do impermeável, não é só porque ele é impermeável que ele não deve ser protegido. Então, a gente sempre reforça com a equipe de enfermagem, que fica ali responsável pelo banho do paciente, que o curativo ele deve ser protegido durante o banho. A higienização das mãos também, sempre que tiver qualquer tipo de contato com o paciente ou com o sítio cirúrgico, os dispositivos, e fazer uma manipulação ascética dos dispositivos de drenagem. E uma coisa que a gente também recomenda é que esses drenos não se perpetuem por muito tempo. A gente faz uma recomendação aí de no máximo 24 horas. E falando de um modo geral, ainda focando assim não só na parte pós-operatória, realizar a busca ativa dessas infecções, realizar auditorias recorrentes voltadas ao processo no centro cirúrgico, na CME, uma auditoria estrutural também nesses ambientes, auditoria de curativo, nós realizamos também nos pacientes do pós-operatório para verificar como está sendo a qualidade desse curativo, e a adesão antibiótico-profilaxia, dar um feedback dessas auditorias, até porque o que não é visto, não se é sabido, não se é comentado, a gente não consegue buscar melhorias, ouvir a outra parte também, uma parte importante do feedback é esse, a gente traz o nosso ponto de vista, aquilo que a gente observa, a gente também recebe uma outra tratativa de que, olha, mas também não é bem assim, não é tão fácil, então ter essa conversa para fazer a melhoria é importante. A divulgação desses indicadores, a gente envia mensalmente todas as nossas incidências. A notificação das infecções ela é feita via gerência de risco, mas também nós temos um processo de que o cirurgião principal ele recebe uma carta informando que o paciente que ele operou desenvolveu uma infecção de sítio cirúrgico, e ele também pode nos dar uma tratativa do porquê que ele acha que o paciente pode ter desenvolvido essa infecção. Então, nesses momentos, a gente acaba tendo até uma discussão da qualidade dos nossos produtos. A luva não tem tanta qualidade, durante o procedimento a luva rompeu, ou teve algum outro problema técnico, então eles conseguem dar esse feedback para a gente também consegue fazer um levantamento desses indicadores e consegue levar para a diretoria que a gente conseguir comprar produtos de maiores qualidades, ou até mesmo melhorar o nosso fluxo ou algum problema aí que tenha acontecido. As reuniões para discussão de melhorias, a gente faz uma reunião multiprofissional, a gente envolve todas as áreas, e a gente tem grupos separados para o momento pré, intra e para o pós-operatório. Estabelecer também parâmetros aceitáveis, a nossa meta aqui no INCOR é de 3% de infecção de sítio cirúrgico. Nós realizamos também treinamentos recorrentes, campanhas voltadas à higienização das mãos também. Os cartazes informativos, a gente está sempre alterando os cartazes dentro do centro cirúrgico, a gente muda a cor, muda o local, para que ele não se acostume com aquela informação, então que seja sempre algo novo, para estar sempre ele recorrente na cabeça do profissional. E orientações voltadas ao paciente familiar, que é algo que a gente, inclusive, está tentando implementar com maior qualidade, que é o cuidado desde o momento que o paciente sabe que precisa passar por um procedimento cirúrgico, mas ainda não foi agendado, então ali ele já consegue cuidar da questão do tabagismo, do peso, da nutrição, e aí sim, no momento em que é feito o agendamento cirúrgico voltado para questões mais próximas do procedimento, como é o caso do banho pré-operatório, que a gente orienta aí que ele não faça tricotomia em casa, e coisas do tipo, e também a vigilância pós-alta, que pode ser telefonada, ou que aqui no INCOR a gente tem um dia específico todas as quintas-feiras, que é um dia em que o paciente ele pode vir receber uma consulta com os nossos infectologistas. Então, a gente avalia a ferida, já discute ali se há necessidade de utilização de algum tratamento com antibiótico, e ele também pode procurar nosso pronto-socorro a qualquer momento. E aí, além disso, desculpa, teve um slide que não apareceu, mas a gente também pode obter novas tecnologias, né, como os fios de suturas impregnados, a utilização de drenos com impregnados também, que a gente sabe que tem uma evidência forte aí,
E a gente, além de fazer tudo isso, também utilizar de novas tecnologias para ajudar na diminuição da incidência de infecção de sítio cirúrgico. Essas são as minhas referências, caso alguém tenha interesse. Não é propaganda, mas a gente tem a Associação de Controle de Infecção aqui em São Paulo, que vocês devem conhecer, que é a APECI, e ela tem um livro específico sobre prevenção de infecção de sítio cirúrgico, que é bem interessante. E é isso, obrigada. Excelente, Letícia, muito obrigada. A gente nem imagina, né, quantas coisas, quantos fatores estão relacionados. A gente pensa muito no intraoperatório, mas controlar os fatores da melhor forma. Passa pelo pós-operatório coisas que muitas vezes para a gente da assistência meio alheio, que é a qualidade do material, coisas que não dependem somente de quem está diretamente na assistência, mas que é super importante que a gente tenha conhecimento até para conseguir cobrar melhorias. Eu queria que a gente está aberto a perguntas, quem tiver perguntas para colocar aqui no chat, ou se preferir pode abrir o microfone, pode abrir a câmera. Eu queria só falar algumas coisas que tem curiosidade. A dessalinização que vocês fazem no corpo, que vocês fazem A gente faz para todas. O ideal seria que fizesse o rastreio, mas a gente tem, em média, cirurgias cardíacas 600 por mês. E sem contar os procedimentos hemodinâmicos, que chega a mais de 1.300 procedimentos. Então, a gente não tem perna para fazer o rastreio em todo mundo. Então, uma solução que a gente teve foi de tratar todo mundo, ficaria mais fácil. Mas a gente sabe que futuramente isso pode gerar algum tipo de resistência. E o ideal é que faça o rastreio e seja utilizado somente nos pacientes que mostram ali que tem algum tipo de resistência à oxacilina. Perfeito. Em relação ao banho, eu vi que vocês têm a questão do vídeo, né, que vocês orientam os pacientes, eles já recebem essa orientação até antes. Durante o banho em si, ele é assistido ou o paciente ainda banho sozinho? Não, ele não é assistido. Isso é algo que a gente tem uma dificuldade de fazer. Então, o que a gente faz é orientar bem o como deve ser feito esse banho. Então, a gente fala que a fricção ela deve ser mais rigorosa nas áreas em que vai ser feita a cirurgia, no tórax, também dá atenção à axila, virilha, que são áreas mais contaminadas. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de... Eu vi que até o doutor Rinaldo entrou aqui. Ah, legal. Não sei se ele ainda está na aula. Eu recebi algumas considerações também da equipe da CCIH de um dos hospitais que eu trabalho. Adoraram a ideia do vídeo. Eu acho que realmente é uma coisa que a gente já pode transferir um pouco da responsabilidade, não se eximindo da culpa, né? Mas também compartilhando essa responsabilidade com o paciente, já que o banho aqui também não consegue ser assistido, a gente não tem perna para isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que sua aula foi bem completa, Letícia, não gerou maiores dúvidas. Deixa eu só ver se eu tinha anotado mais alguma coisa para te perguntar. Mas eu imagino que foi isso. Quero agradecer demais a sua disponibilidade. A gente fez uma reunião rápida aqui, de 30 minutos. Esse vídeo ficará disponível no YouTube, caso queiram assistir novamente. Eu acho que tem vários pontos aí para a gente reacessar e rever protocolos e realmente tentar encontrar o ponto de melhoria. Eu acho que o maior desafio de cada hospital é realmente rever os seus processos e encontrar as suas próprias falhas, né, para que a gente possa agir. São muitos pontos, realmente, onde pode dar errado. Então, a gente precisa rever cada vez. Agradeço mais a disponibilidade e é isso.
Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Meu e-mail fica à disposição, caso alguém surja alguma dúvida depois, eu fico aí disponível. Alguém levantou a mão. José Hilton, eu acho. Deixa eu ver aqui. Quer fazer alguma pergunta? José Wilson? Boa noite, desculpa aí, foi sem querer. Tudo bem. Tá ótimo, então acho que é isso. Vamos encerrar por hoje. Agradeço a disponibilidade de quem pôde assistir. Realmente esses 2 encontros foram muito produtivos e acho que fundamental para o nosso estado. Eu espero que a gente consiga ver melhorias aí na nossa assistência. Obrigada, Letícia. Boa noite. Obrigada, boa noite.